Olá pessoal, vamos então para a nossa primeira aula de MATLAB. É uma aula introdutória, tá? Apresentando alguns comandos de operações básicas, tá? A questão de como definir e utilizar variáveis e criar scripts. O objetivo desta e das próximas aulas não é fornecer um curso completo de MATLAB, tá? Somente assim, orientações mais básicas, conceitos mais fundamentais, para que vocês possam se aprofundar por conta própria nos tópicos apresentados, assim como aprender novas funcionalidades e aplicar mais especificamente, como a gente vai ver nas próximas aulas, né, o objetivo do curso é na resolução numérica de equações de sistemas de equações diferenciais ordinárias e equações algébricas. Tá? O MATLAB ele é uma ferramenta, é um software voltado essencialmente para a computação numérica, tá? Usado em uma grande variedade de áreas na engenharia, tá? Em ciências em geral. Ele tem uma interface interativa, tá? Uma linguagem de programação própria, como a gente vai ver nas próximas aulas, e uma grande variedade de pacote de funções pré-definidas, prontas já para uso, que são chamadas de toolboxes, com funções específicas, por exemplo, para otimização, ajuste de curvas, estatística, controle e muitas outras áreas, bioinformáticas mais diversas. Uma vantagem dessa linguagem do MATLAB, é a manipulação, a forma como ele manipula vetores e matrizes, que é muito mais prático comparado a linguagens tradicionais. Então, essa combinação de características permite que com o MATLAB a gente possa fazer o desenvolvimento de diversas aplicações de interesse prático nas mais variadas áreas. E como eu disse, nessas aulas a gente vai aprender os conceitos básicos, que certamente são um ponto de partida para estudos mais avançados, tá? Incluindo até não tão avançados assim, mas algo que a gente vai aplicar no conceito no contexto de equações diferenciais. Bem, então vamos começar. Então aqui vamos primeiro falar da interface. Então ele tem o prompt de execução aqui nessa janela central, tem várias formas de configurar a tela, essa seria a padrão. Depois vamos discutir o significado dessas duas janelinhas, vamos começar trabalhando aqui. Ó. Então, vocês podem executar, ó, onde está esse cursor piscando, operações como numa calculadora. 2 mais 2, 4. Podemos usar, claro, funções convencionais. Então, sei lá, divido cosseno hiperbólico de 2. Então, pegamos aqui, ó, lembrando, né, a função trigonométrica, sempre o argumento é em radianos. Tá? E por aí vai. Por exemplo, π ele escreve como pi minúsculo. Tá? As funções convencionais, exponencial é exp, raiz quadrada sqrt. Tá? Que mais? A potência é o chapeuzinho, né? Então, sei lá, 2 ao cubo. Tá? Então, esses são os comandos fundamentais. Tá? Multiplicação, asterisco. Tá? Divisão, a barrinha. Tá? Outras funções que tem diferente, por exemplo, logaritmo. Se vocês tentarem logaritmo, ln de 10, ele não vai aceitar. Tá? O logaritmo natural ele é log. Então, quando a gente pede log de 10, tá? Ele é o logaritmo natural de 10. Se a gente quiser o logaritmo decimal, é a função log 10. Tá? Aí sim, ó, o logaritmo decimal de 10 é 1. E números complexos ele trata da seguinte forma, por exemplo, se eu pedir raiz quadrada de menos 4, ó, ele trata dessa maneira, mostrando uma parte real e uma parte complexa com um izinho no final. Tá nada diferente de uma calculadora convencional. A única questão é que quando for entrar com expressões que tenham multiplicações e divisões, é respeitar aquela ordem lógica, né, de sequência de operações, de parênteses, etc. Então, por exemplo, se eu pego um cálculo desse tipo aqui, vamos ver 1 mais 3 vezes 2, que daria 7, né? E eu vou dividir por 3 mais 4, que seria 7 também. Então, seria 1 que eu queria fazer. Mas vai dar uma resposta bem diferente. Por quê? Porque eu não coloquei parênteses nenhum aqui, né, nessa divisão. Ó. Tá? Então, vamos dizer, eu quero somar tudo isso e dividir por tudo isso. Então, isso é diferente de, por exemplo, notem o seguinte, se eu vier aqui tentar corrigir o que eu fiz, eu não consigo. Ó, se eu digitar alguma coisa, ele vai repetir aqui embaixo. Tá? Então, o que vocês já executaram, não tem mais o que fazer. Tá? O que vocês podem aproveitar o que vocês já executaram, no comando anterior, e para acessar, basta apertar a setinha para cima. Ó.
Então, se eu apertar a setinha, estou apertando a setinha para cima. Ele vai recuperando comandos antigos. Então, eu vou pegar esse último, tá? Então, eu quero, na verdade, fazer essa operação aqui, tá? Só que ainda não vai me dar o resultado, por quê? Porque isso está me dividindo só por 3. Eu quero dividir por 3 mais 4. Então, é só para mostrar para vocês que é importante, quando vocês criam expressões, que vocês estejam certos da sintaxe, tá? Na hora de colocar. É um erro bem comum no início. Então, só cuidem a questão aí das operações. Bem, tem vários tipos de dados. Vamos trabalhar nessa primeira aula mais com escalares, na próxima aula com vetores e matrizes, e o MATLAB ainda consegue trabalhar aí com estruturas, strings, diferentes tipos de dados, tá? É claro, diferente do que a gente trabalhou nas últimas aulas com o Maple, ele não é simbólico, então se eu fizer algo do tipo assim, ele não vai entender. O MATLAB tem um pacote de álgebra simbólica, tá? Meio superficial comparado do Maple, mas a gente praticamente não vai utilizar ele. Tá? Então, quando a gente tem argumentos algébricos, tá? Geralmente eles vão estar atribuídos a variáveis. Tá? A gente usa bastante a questão de atribuição quando está se trabalhando com MATLAB, e ela é bem simples de fazer. Então, por exemplo, se eu quero criar uma variável A, eu só faço A igual, dou um valor para ela, por exemplo, 1. Então, toda vez que eu for trabalhar com uma variável A, tá? Que eu usar o A, ele vai puxar esse valor. Por exemplo, se eu fizer seno de A menos A. Ó, ele calculou o seno de 1 e subtraiu de 1. Me deu esse valor. E eu posso criar quantas variáveis eu quiser. Então, por exemplo, B igual cosseno hiperbólico de A, sei lá, menos, sei lá, daí eu posso fazer outro cálculo qualquer aqui, seno de 2. Então, eu posso fazer operações quaisquer aqui, armazenar em variáveis e mesmo usar valores de variáveis já salvas. Tá? Então, eu posso fazer aqui um A menos B também. E posso até salvar numa variável C e assim por diante. Tá? Só o sinal de igual ele faz a atribuição. E claro, ele só vai poder fazer operações se a variável já existe. Se eu tentar fazer assim, sei lá, C igual a menos Z, não existe uma variável chamada Z. Então ele vai dar um erro. Como é que a gente sabe as variáveis que tem? Basta a gente olhar, tem duas formas. Uma é olhar nessa caixinha aqui chamada de Workspace, que vai mostrar variáveis que já estão criadas, que já foram salvas aqui no Workspace. Tá? Ou vocês podem fazer da seguinte forma, pedir who, ele vai dizer quais as variáveis que existem, tá? E também ele te dá uma informação mais completa se a gente usar o who's. Tá? O x já estava presente, a gente não definiu, ele já estava na memória por algum motivo. Tá? Mas tudo que a gente criar vai ficar armazenado aqui na memória. Tem uma variável que ele chama de antes, não sei se vocês prestaram atenção, toda vez que a gente faz um cálculo, então, sei lá, 2 elevado a 23, sei lá. Ele tem um valor aqui que ele retorna como antes. Se vocês não salvarem, não armazenarem numa variável o resultado, como a gente tem feito aqui, ele armazena numa variável temporária chamada antes. Então a gente pode acessar essa variável dessa forma. Se eu escrever ans dividido por 2, ele vai pegar esse último valor que ele calculou, que ele salvou nessa variável temporária ans, e eu posso utilizar ela para algum fim. Só que agora ela vai ser diferente. Se eu chamar ela de novo, ele não vai ser a original, ele sempre vai ser a última coisa que foi executada e armazenada ali. Tá? Outra coisa que é importante é a questão, assim, nós não estamos colocando nada no final da linha. Por exemplo, estamos fazendo aqui, sei lá, x igual a 3 vezes logaritmo natural de 23. Tá? Aí pode acontecer assim que eu conduza, isso vai aparecer logo em seguida, vocês façam alguma operação onde o resultado que ele vai jogar aqui vai ser muito grande, vai ser um vetor, uma matriz, e vocês não querem enxergar, por exemplo, uma matriz ali com 1000 elementos. Então vocês podem conduzir essas operações que quiserem, botar um ponto e vírgula no final, tá? Então eu vou chamar aqui até com outro nome, eu vou mudar o valor só para garantir que é diferente ali, tá? Então note que ele não retorna o valor de x aqui, mas ele calculou esse valor, tanto que se eu pedir para ver o valor de x, ou seja, digitar x, ele vai me dar o resultado. Tá? Então o ponto e vírgula serve para omitir o que ele responde ali, mas o cálculo é feito de qualquer maneira. Tá? Que mais? Outra coisa que vocês devem ter notado
é que geralmente ele mostra alguns caracteres, casos decimais, né? Tipicamente 4 ele mostra quando tem cálculos, ó. Vocês podem ver nesse exemplo aqui, ó. Tá? Mas é garantido que internamente ele está trabalhando com precisão dupla, tá? Então o número de casas que está armazenado efetivamente em X, tá? É bem maior. Então qualquer cálculo que vocês venham fazer com ele, ele não vai usar só esses 4, ele vai usar o valor que está salvo ali em precisão dupla. Tá? Mas ele vai mostrar 4 caracteres. E quando for mais de 4, tá? Números muito grandes assim também, ou até números menores que 1, tá? Ele vai mostrar na forma científica. Então, por exemplo, se eu pegar, sei lá, 2, 3, 4, 5, 5 elevado ao cubo. Ó, ele vai colocar 1, 2, 9, 10 10 na 13. Lembrando, como é que eu ponho em potência? Eu quero fazer 5 vezes 10 na 6. Eu faço 5 e 6. Assim que é o formato científico. Ó. É assim que a gente trabalha na forma científica. Se eu fizer, sei lá, 1 dividido por 2, 3, 4, 5, 6. Ó, então ele vai dar o número também em formato científico, com 4 casas, mas internamente, né? Vocês têm mais algarismos salvos. Outra coisa que aparece também nessa questão de precisão, às vezes se vocês calcularem alguma função ou qualquer operação que dê zero, nem sempre vai te retornar zero. Por exemplo, até mesmo se eu calcular o seno de π. Seno de π é zero, mas aqui, ó, internamente na função, né, no algoritmo de cálculo seno, ele dá aqui 1.2 vezes 10 na menos 16, tá? Que é o EPS, né, o menor número que ele consegue menor número não, ele armazena lá no processo de soma, tá? Que somado com esse número vai ser ele mesmo. Isso aqui é praticamente zero, resumindo, tá? Do ponto de vista numérico. Isso vai aparecer em várias situações. Então, por exemplo, vou pegar também um cosseno de π sobre 2, ó. Também, em vez de dar zero, ele vai dar lá 10 na menos 17. Tá, então, resumindo, né, operações básicas como numa calculadora, para armazenar a gente usa simplesmente o sinal de igual, e muitas vezes a gente quer limpar a memória, então por exemplo, eu tenho aqui salvo na variável x esse valor, mas eu não quero de novo, eu quero limpar esse valor, eu quero que o meu x não... Ou eu posso sobrescrever com um novo valor, se quiser simplesmente apagar, eu faço clear e o nome da variável. Ó. Note que ela vai desaparecer, ela desapareceu aqui do lado, e se eu pedir para ver x, ele vai dizer que não está definido. Tá? E para limpar todas as variáveis, vocês fazem um clear all. Então, ó, quer ver? Ó, aqui, essas são as variáveis salvas. Se eu usar um clear all, ele vai limpar toda a memória. Tá? Então, basicamente, vocês vão trabalhar nessa janela aqui, que é a janela de prompt, tá? Onde vocês vão fazer tudo, desde essas operações simples até como executar funções e scripts, que a gente vai ver, script a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Claro que vão haver janelas extras, por exemplo, vamos ver, tá aqui uma ou duas aulas como criar um gráfico, por exemplo. Fazer um gráfico, eu crio um vetor aqui, não se preocupe, vamos aprender isso em detalhes depois. Eu crio um vetor e eu quero fazer um gráfico de dois vetores, sendo um vetor x e o outro vetor o seno de x. Então ele vai abrir uma janela extra, uma ou mais janelas extras, onde vocês vão ter o gráfico e vão poder fazer todo tipo de formatação, tá? Trabalhar com zoom, manipulação. Tá? Então vocês vão ter janelas adicionais. Nessa janela principal a gente tem aqui do lado o diretório, onde a gente tem os arquivos salvos para trabalhar. A gente já vai falar sobre isso, ou seja, quando a gente for acessar algum arquivo, seja um script ou uma função, tá? Vocês têm que levar o MATLAB até o mesmo diretório onde essas funções estão salvas. Desse lado aqui nós temos as variáveis que são salvas no workspace. Tá? Todas essas variáveis que a gente vai criando, ó, por exemplo, se eu criei agora uma variável a igual a 1, 2, 3, ó, ele vai mostrar o valor. Então, como aqui é um vetor, ó, um vetor de tamanho 101, a gente vai falar sobre vetores depois, vai dar algumas informações, valor mínimo e máximo, o A escalar ele vai retornar o valor. E aqui é um histórico de comandos. Então, isso aqui, ele basicamente te dá um histórico, desde o começo da aula que a gente foi fazendo. Ó. Então, isso aqui é bom, fica de registro, às vezes tu quer ver como é que tu executou alguma coisa, é só conferir aqui. Tá, tem muitas outras janelas que vocês podem usar aqui em cima. Ó. Então, vocês têm aqui, por exemplo, aplicativos, alguns aplicativos dentro, por exemplo, esse aqui para ajuste de dados. Ó. Depois vocês testem hein, cada um deles. Ele vai abrir janelas novas, tá, com algumas funcionalidades para vocês, nesse caso, que fazer ajuste de curvas. Tudo que se faz nessa janela poderia se fazer aqui por linhas de comando, mas isso aqui é uma interface que facilita né, esse tipo de tarefa. Então, vocês têm várias pré-definidas aqui, vocês podem dar uma olhada depois. Ó. Tem diversas
ferramentas já prontas para uso. Tá? E uma que a gente vai usar bastante é o editor. Tá? O nosso editor, quando vocês pedirem para que tenha aqui, ó, vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, tem aqui no new script, função, etc. Nós vamos focar aqui, ó, script. Vamos nesse aqui. Ó. Ele vai abrir uma outra janela independente. Ó, dependendo se está configurada a janela do MATLAB, pode ser que ela automaticamente já tenha essa janela embutida aqui nessa principal. Não tem problema, a ideia vai ser a mesma. E esse editor aqui permite com que a gente crie scripts e funções, tá? Que a ideia é que a gente possa escrever arquivos aqui, sequências de execução, para que a gente possa, digamos, fazer as mesmas tarefas que a gente fazia aqui, mas colocar de uma forma mais prática, onde a gente possa editar, armazenar para usar numa próxima vez. Tá? Então, por exemplo, como é que criaria um script? Por exemplo, eu posso fazer algo parecido com o que eu estava desenvolvendo. Eu posso definir uma variável a igual a 10, posso colocar, ó, umas de propósito eu vou colocar ponto e vírgula, outras não. Ó. Então, a B vai ser igual o A elevado ao cubo, eu não vou deixar nada. Aí eu posso pedir o C igual, eu faço um cálculo qualquer, tá? Seno de 0,1 vezes A. Tá? E peço então para calcular, sei lá, uma média desses valores. Então, coloco aqui a média igual a soma deles, dividido por 3. Tá? Então, eu poderia fazer todos esses cálculos aqui, ó, e pegando os resultados na hora. Tá? Mas eu posso colocar comandos no arquivo, tá? Aí eu vou salvar ele. E eu vou salvar ele numa pasta que eu escolhi aqui, eu vou colocar no ctemp, aqui, por exemplo. Tá? E vou chamar aqui de teste. E salvei. Tá? Então, como é que eu executo? Bem, eu tenho que garantir que onde eu estou salvando esses arquivos, tá, seja o mesmo local que ele esteja identificado aqui. Como é que eu chego, como é que eu atualizo o diretório dele? O diretório atual, onde ele vai buscar arquivos, está sempre marcado aqui. Ó. Ele está nesse C, Program Files MATLAB, por exemplo. Então, tem duas maneiras. Eu posso clicar nesse botãozinho aqui, ó, bem do lado, ó, Browse for Folder, e procurar meu diretório. Então, eu posso clicar em C, temp. Ó, note que agora tem aqui, ó, o meu arquivo que eu acabei de criar, o testm. Então, vocês têm que garantir que a janela, o diretório onde vocês estão salvando o arquivo de vocês aqui, ó, seja o diretório onde o MATLAB está presente. Tá? E vocês, para executarem toda essa sequência de cálculos numa tacada só, é só, tá? Esses arquivos por definição vão ser com terminação .m, é só escrever o nome dele. Por exemplo, se eu escrever teste agora, ó, ele mostrou para mim, né, só o B e o MED, por quê? Ele fez o cálculo, A igual a 10, ó, se vocês olharem aqui o A 10 ele armazenou, o B igual 10 ao cubo aqui 1000, ele mostrou por quê? Porque eu não botei ponto e vírgula, aí ele mostrou. Então lembrando, o que eu estou fazendo aqui, ó, seria equivalente, ó, para vocês entenderem, eu copiar tudo isso aqui, ó, e executar linha a linha aqui, ó, como eu estava fazendo até agora. O resultado é exatamente o mesmo. A vantagem é que eu posso colocar quantas linhas eu quiser, posso vir, editar, alterar, copiar, colar, criar novas sequências de comandos, tá? Armazenar tudo num arquivo, tá? E simplesmente eu venho aqui, agora eu quero executar isso que eu fiz. Simplesmente eu vou ali, ó, teste, e tá ali, ele vai fazer os cálculos solicitados. Tá? A gente vai usar bastante scripts aí ao longo da disciplina. Tá? Então vocês podem até colocar coisas do tipo assim, usando o comando disp, bastante usado, ó, a média dos valores é. Aí, ó, se eu fizer essa alteração aqui, ó, vamos botar um ponto e vírgula aqui também para não mostrar esses valores intermediários, só quero ver o valor final, ó. Então, se eu salvar e executar, ó, então tudo que eu coloquei no disp ele vai me escrever, eu posso colocar quantos eu quiser, ó. Então a média dos valores é, ele me retorna somente a média. Então é assim que funciona a lógica de um script. Outra maneira de executar é simplesmente clicar aqui em Run. Ele vai fazer a mesma coisa do que eu digitar explicitamente aqui, ó. Ele vai fazer a mesma coisa, quer ver? Ó, se eu vier aqui fazer uma mudança agora, ó. Sei lá, agora eu vou fazer com 100 o A. Então eu vou mudar para 100, armazeno. Aí se eu vier aqui em Run, ó, ele vai fazer a mesma coisa. Notem que ele executou. Se vocês perderam, ó, clico de novo, ó. Seria o equivalente dele digitar teste aqui e executar. Então, são duas formas independentes de executar scripts. Tá?
Bem, outra coisa, quando vocês têm muita informação na tela, vocês querem limpar para colocar algo novo, vocês podem usar o comando CLC. Tá? Notem que o CLC ele não limpa a memória, isso é importante. Ah, ele limpou toda a tela, mas ele limpou a tela de vocês. Ó. CLC é o comando para entender. Tá? Ele vai limpar a tela, mas ele vai deixar aqui todas as variáveis salvas. Se eu pedir aqui, por exemplo, a variável média que ele salvou, ele vai ter o valor calculado ali ainda. Tá? Então, essa foi uma aula inicial introdutória. Na próxima aula, a gente vai aprender um pouco mais, né, sobre essas funcionalidades básicas e como trabalhar com vetores e matrizes, que é, digamos assim, o que faz aí, tudo que a gente faz no MATLAB, de uma forma ou de outra, está relacionado com vetores e matrizes. Tá? Obrigado, até a próxima aula.